mas a gente tem que analisar a postura do Goiás. E para mim, em termos de postura, de posicionamento em campo, de atitude em campo, eu vi um Goiás diferente. O Mancini conseguiu fazer com que o Goiás fosse um time com a pegada mais forte, um time que realmente brigasse mais, essa questão de jogar, de pressionar um pouco mais o adversário dentro do seu campo de defesa, fazendo aquela marcação alta. Lógico que o gol do Rodrigo Andrade saiu logo cedo ali na assistência do Pedrinho, e isso ajudou, deu mais confiança ainda pro Goiás, mas teve essa atitude. Para mim, sem a bola, eu vi a evolução do Goiás. Com a bola ainda teve dificuldade, principalmente depois que perdeu o Pedrinho. O Pedrinho saiu ali com a lesão no joelho, né? Tomara que não seja nada grave, mas fez falta, porque aí entrou o Zé Hugo, até na fala do Mancini, no final ele fala que o Zé Hugo ajudou, né? Que foi bem, entrou, fez a correria ali, longe ainda de ser um grande atacante do que o torcedor esmeraldino espera, mas teve essa evolução. Então eu vi um Goiás sofrendo um pouco defensivamente, principalmente no primeiro tempo. Tadeu quase não trabalhou, o William Lepo, que apoiou muito bem no primeiro tempo, lado direito funcionando bem ali, o William Lepo com o próprio Jajá. Quando o Pedrinho caiu por ali, foi ali que o Pedrinho deu assistência pro gol do Rodrigo Andrade. Essa questão do Rodrigo Andrade, né, que é um volante, por mais que o Goiás entrou mais uma vez com 3 volantes, né, com Gonzalo, Rodrigo Andrade e Juninho, mas Juninho e Rodrigo Andrade jogando um pouco mais à frente, chegando um pouco mais, pisando na área, né, tanto que o gol do Rodrigo Andrade vem ali na assistência do Pedrinho, ele finaliza de dentro da área fazendo o gol. Então eu vi essas situações, lógico que no segundo tempo, principalmente depois da expulsão do DG, e a expulsão do DG para mim polêmica, eu não vou nem entrar na situação da expulsão do DG, se ele acertou o Henrique Almeida, o atacante do Amazonas ou não, porque eu confesso que no telão lá da Serrinha, quando mostrou, eu não consegui ver o DG acertando o Henrique Almeida, e vi sim o Henrique Almeida dando um pontapé e acertando o DG, então eu até imaginei que o Henrique Almeida, que estava fazendo a revisão o árbitro ali para expulsão do Henrique Almeida, não foi isso que o árbitro entendeu. Até o Jean e o Ney nos ajudou lá, falando que tinha o DG acertado a perna do Henrique Almeida, mas para mim o Henrique Almeida, até pelo pontapé que ele deu no DG, ele não poderia sair ileso ali, porque os dois acertaram, os dois foram acertados. Por que cartão só pro DG? E aí com a expulsão do DG, aí muda tudo. Aí a configuração do Goiás teve que mudar, teve que ser um pouco mais defensivo, baixou mais as linhas, o Mancini fez ali aquelas 2 linhas de 4, deixando só o Brenner Herculano depois que ele entrou lá no ataque. E aí é lógico que ofensivamente o Goiás perdeu força, mas conseguiu se defender, tanto que o Amazonas não criou nenhuma grande oportunidade. Então, para mim, foi isso, Thiago. Eu vi uma evolução, sim, do Goiás, principalmente sem a bola, em termos de disposição, de pegada, de marcação, de atitude, coisa que a gente não viu no Campeonato Goiano sob o comando do Jair Ventura. 1h42 agora, debate das feras, oferecimento Pasta Rosa, guerra total das pragas urbanas. A Camargo, 6 décadas de tradição em peças agrícolas e agora referência em peças para motores a diesel. Explosão de ofertas da Vesa Renault. Quidzen 2025 com preço mais que especial. A partir de R$ 63.990 com nota fiscal de fábrica e taxa zero em 24 meses. Explosão de ofertas na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Pasta Rosa, guerra total às pragas urbanas. E Like Imóveis, o like das feras do esporte você sabe, né? É da Like Imóveis. Mude de vida com a Like Imóveis. Gernézer Paulo, teve evolução no time do Goiás? Nessa vitória da estreia, 1-0 para cima do Amazonas? Lá no estado da Serrinha? Eu acho que é cedo para a gente falar em evolução, né? Porque foi apenas uma amostra e mesmo assim boa parte dela com apenas 10 jogadores. Penso que essa sequência que o Goiás fará agora, de 3 jogos pesados, o Goiás joga com o Paysandu em Belém, com o Operário em Ponta Grossa, um clássico contra o Vila, ela vai dar para a gente uma noção muito mais concreta se esse time evoluiu ou não, se ele está ou não neste processo de evolução. Porque são jogos que você precisa demonstrar uma evolução para conseguir bons resultados. Uma final, fazendo jogo fora de casa, uma partida contra um time que foi campeão estadual e começou bem a Série B, vencendo o Criciúma fora de casa, e um clássico que o Goiás não consegue vencer há muito tempo. Então são 3 bons testes para essa evolução do time do técnico Wagner Mancini, para a gente confirmar se ela realmente aconteceu ou não. Eu gostei da postura do Goiás no jogo, falando especificamente do jogo, enquanto teve ali no 11 contra 11, eu gostei, ainda com limitações técnicas de alguns jogadores, falta de qualidade de outros, como o Arthur Caí,
Kaique, por exemplo, eu não consigo ver o que o Arthur Kaique faz para ser titular com tanta gente. Já foi com o Jair, já foi agora com o Mancini novamente. É um jogador que não entrega nada durante o jogo, mas mesmo assim eu achei que o Goiás foi o Goiás um pouquinho melhor, né? Vamos colocar nesse condicional, um pouco melhor do que vinha sendo no Campeonato Goiano. Mas penso que o Goiás conseguiu o principal para ele, que foi vencer o jogo. Para o Goiás era mais importante vencer do que jogar bem. Já eram 6 jogos sem vencer, isso vai criando um clima muito ruim para você trabalhar, para o dia a dia, até mesmo para o time evoluir, sabe? Eu tenho para mim que as vitórias para os times, elas funcionam como, por exemplo, água e sol para as plantas. Quando você não tem água ou sol, ou não tem os dois, é muito mais difícil da planta evoluir. E as vitórias, ela é um adubo, né? Ela é um adubo para o time. Então, quando você joga aí esse adubo, a chance dessa planta chamada Goiás crescer um pouco mais, agora com sol, agora com um pouquinho de água, é um processo menos doloroso do que quando você vem só perdendo, empatando, sendo eliminado. Aí é difícil alguma coisa prosperar nesse ambiente. Então, acho que a vitória, independente do desempenho do Goiás, ela era o que o Goiás precisava fazer nessa estreia. Assim como para mim, para o Atlético hoje, vale o mesmo discurso. Meus amigos, o Hospital do Coração de Goiás cuida de você por completo de coração. Contamos com pronto atendimento 24 horas, atendimento completo, resolutivo, de excelência para você e para sua família. 3414-4000. Visite a gente na Rua 6, Setor Oeste. Hospital do Coração de Goiás. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento. Compre na loja ou então no site. Pratique tiro esportivo em um local totalmente seguro. Conheça o Clube de Tiro Léder Pinheiro. Mande um WhatsApp para o 62984131643. Clube de Tiro Léder Pinheiro, o melhor local para os apaixonados pelo tiro esportivo. Peças em Goiás tem que ter o selo de qualidade da Alternativa Autopeças. 26 anos no mercado com peças para carros nacionais importados de todas as marcas e modelos. 3280-8383. 3 lojas, Garavelo, Setor dos Afonsos e Setor Rodoviário. Precisou de peças? 3280-8383. E também, meus amigos, GP Car Centro Automotivo. Como é bom falar dessa marca, né? Na troca de óleo da GP, você ouvinte Bandido sempre sai ganhando. Tem 1 litro de óleo totalmente de graça. Diga que é ouvinte da rádio mais barrista do seu rádio e participe dessa promoção. A Avenida TBA3, Jardim América, 6235157004, 6235157004, GP Car Centro Automotivo. Vai deixando o teu like, deixa o teu like agora aqui no canal do YouTube. Nossa meta hoje, repito pra você, 400 likes e a gente não bateu nem 200. Mas parece que o Matheus Carvalho de novo vai acertar aqui, gente. Esse rapaz tá numa fase difícil, né? Ele falou semana passada que o Mancini era milagreiro. Não que ele tenha feito milagre na sexta-feira. Repito, não empolga muito também não, porque o time do Amazonas é fraco. Fraco. O Amazonas, você sabe disso, né, Tim? Teria dificuldade aqui no Campeonato Goiano. Não chegaria à semifinal do estadual. Eu não gostei do porque o Anápolis é mais time que o Amazonas. Time fraco. Mas, por exemplo, o meio de campo do Goiás marcou mais. O ataque do Goiás foi um pouco mais, né, digamos que teve mais mobilidade. Né? Então, assim, setores que não funcionavam com Ventura, funcionaram na sexta-feira. E eu tô falando aí de uma semana de trabalho, né, gente? Que foi o que o Mancini teve. Uma semana, 10 dias no máximo de trabalho. Então, assim, a primeira impressão deixada pelo Goiás do Mancini é uma, digamos que, impressão positiva para a sequência da temporada, para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, Matheus? Para mim sim, né? O Goiás conseguiu fazer o resultado dentro de casa, e isso é um fator importante. Agora é o processo de evolução, né? Vai pegar um adversário complicado, fora de casa, que é a equipe do Operário. É um jogo-chave, né, pra gente analisar o Goiás de uma maneira mais concreta. Mas o Goiás jogou dentro do seu objetivo. E a Série B, ela carece muito disso, né? Você fazer o básico, fazer o objetivo, ganhar dentro de casa, arrancar o empate fora de casa. É isso que necessita mais a Série B. Então, o Mancini fez com seu time o dever de casa. Uma peça ou outra não conseguiu corresponder, né? Principalmente na questão das laterais, mas eu vejo que o meio-campo ele se tornou muito forte com o Mancini. E isso é um ponto muito bom, né? Quando você tem um equilíbrio do setor de meio-campo, você acaba conseguindo fazer o resultado. Agora tem um detalhe, que essa mensagem do Wanted Claim, nosso ouvinte aqui, é maravilhosa. Por isso que eu gosto dessa participação ao vivo, essa interatividade aqui que o ouvinte vai lembrando a gente, coisas que a gente não estava lembrando. Wanted Claim, Thiago, Arthur Kaique, R$200 mil por mês,
dinheiro jogado totalmente no lixo. Esse cara não tá jogando nada com a camisa do Goiás, hein, Tim? De novo, sexta-feira, um arremedo de jogador. Mas até agora... Como que desaprende desse tanto, cara? Concordo com o nosso internauta aí. Ele não tá jogando nada com a camisa do Goiás. O pior não é isso, é o pior que ninguém conseguiu jogar com essa nova do Goiás ainda, né? Barceló, o Edu que já foi embora, o próprio Benner Breno tá indo embora agora também. Entrou no segundo tempo e agora tá indo embora também. Então é uma posição realmente carente, uma posição muito importante. Esse 9, esse homem-gol, esse finalizador ali, ele é fundamental para que o Goiás consiga chegar ao seu objetivo, que é o acesso à Série A. Então precisa urgentemente achar um jogador ali que consiga jogar bem nessa função, ou então o Mancini fazer com que o Arthur Caíque consiga render mais. Agora tem um detalhe também que chama atenção, que é a falta de um camisa 10, né? O Regis tá indo pra equipe do Remo. Aliás, o povo do Remo é doido, né, bicho? Será que esse povo do Remo não escuta a gente aqui, não? Esse povo do Remo tem que ouvir a gente aqui na Band News Goiânia, ué. O Regis não joga. O Remo foi lá e contratou o Regis, tá indo embora pro Remo. E assim, o Goiás não tem um camisa 10 nesse momento. Quem que é o cara da criação de jogadas do Goiás? Então isso preocupa, gente. Ou não? Pra esse começo de Série B. Né? Você tem que fazer uma dupla de volantes boa, né? Como segundo volante. Teve determinados momentos que o Goiás jogou sem um camisa 10. O próprio Vila Nova teve... não sei se foi no ano... Acho que foi ano passado ou retrasado. Acho que foi retrasado que não tinha um camisa 10 também. Então, assim, vai muito dentro daquilo que você faz no seu setor de volantes, né? Volantes que consigam jogar um pouco mais no campo de ataque. Só que aí o que pega para o Goiás é o seguinte: quando você não tem um camisa 10 e aí você fica 100% dependente de volantes, é um fator perigoso, porque as laterais não apoiam tanto assim no ataque. Então, vai depender só de volantes? Não pode ser desse jeito. Então o Goiás ele precisa reforçar ou como camisa 10 ou com lateral que apoie um pouco mais o ataque para ter mais tranquilidade jogando dentro e fora de casa. Do jeito que está, uma hora vai acabar pegando, né? Uma questão negativa. Volante machuca, volante tem o terceiro cartão e não joga, e aí você tem que revirar para conseguir ter um apoio na transição da defesa para o ataque. Então, por enquanto, o Goiás ainda vai conseguir se empurrando, né, na competição. Mas, sem dúvida alguma, precisa contratar. Agora, você citou um ponto aqui, Tim, e eu falo em nome das maiores marcas brasileiras. Centro-Oeste Express, somos a transportadora número 1 de Goiás, desde 2012 do mercado de transportes rodoviário de cargas e armazenagem. Qualidade, agilidade, segurança. Centro-Oeste Express de Goiás para todo o Brasil. 62985965341. Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega, com certificação ISO 9001, selo do Imetro e mais de 90 dias de garantia. Em Goiânia, pegue o telefone e ligue agora. 6239285114. Sopema, 100% confiança. Aproveite, a Navesa Aparecida tá bombando, tem novo Citroën Aircross 2025 SUV mais charmoso da categoria, a partir de R$ 109.990. Tá esperando o quê? Navesa Citroën Aparecida na Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. E Belcar Caminhões. A Belcar Caminhões é maravilhosa. A solução para o seu negócio passa pela Belcar Caminhões. 62-3239-9600. Belcar Caminhões. Matheus, cita um ponto aqui, né? Você de casa que tá deixando o seu like, tá vendo a gente, ouvindo também através do FM 90.7 pelo radiosnet.com. Pra mim, o Andrino, de novo, ele erra. E ele erra feio. Você sabe por quê, Tim? Se o Goiás faz 3, 4 contratações, assim, do potencial que o Goiás dá conta, financeiramente falando, o Goiás ele poderia ser um time, assim, que desgarraria já no começo dessa competição, dada a fragilidade das outras equipes, porque o Mancini já mostrou que ele tem capacidade. O Mancini é muito bom. Muito bom. Se o Goiás não abrir mão do Mancini no final do ano passado, o Goiás possivelmente teria sido campeão goiano. Porque o Mancini é muito bom. O Mancini já mudou a cara do time do Goiás com uma semana de trabalho. Uma semana de trabalho. Ele fez em um jogo o que o Ventura não fez na Copa Verde, no Campeonato Goiano. Então, assim, ele mudou a cara do Goiás. Não tô tão empolgado pelos motivos que eu já falei. Mas, é claro, gente, eu não sou besta aqui de ficar negando a verdade. O Goiás foi diferente na sexta-feira. Teve uma postura diferente, uma organização diferente. Se o Goiás contrata um grande camisa 10, um grande camisa 9, e talvez mais 2 peças ali pro elenco, Tim, a chance do Goiás disparar nesse começo de Série B seria muito grande. Ou não, Tim? Eu vejo assim que realmente o Goiás sente falta desse 10, né?
Tanto que a gente não vê jogadas do Goiás por dentro do campo, né? Aquela criação realmente ali, o 10, colocando os atacantes em boas condições. O Goiás, nesse jogo contra o Amazonas, utilizou muito o lado do campo, e principalmente o lado direito. O lado direito do Goiás, no primeiro tempo, para mim, foi bem, funcionou bem. O William Lepo desceu muito ali, apoiou bastante, juntamente com o Jajá. Eu gostei, enquanto esteve em campo, da movimentação do Pedrinho, ele não ficou preso só do lado esquerdo, né? Tanto que a assistência pro gol do Rodrigo Andrade, ele estava lá do lado direito. Então, principalmente, enquanto não tiver esse 10, por mais que esses volantes cheguem um pouco mais, igual a gente viu o gol do Rodrigo, o próprio Juninho jogando um pouco mais adiantado, mas ele não tem essa criação. Inclusive, teve um contra-ataque com o Juninho, que roubou a bola no meio, e aí o Juninho, você vê que ele não tem esse cacuete de 10, né, de ser um homem criativo. Pegou a bola, ele demorou, fez a escolha errada ali, era um lance promissor pro Goiás fazer o segundo gol ainda no primeiro tempo. Mas faltou o lado esquerdo. Mais uma vez ele utilizou o DG ali pelo lado esquerdo, apoiou pouco, bem modesto no jogo, e principalmente depois que perdeu o Pedrinho, por mais que o Zé Hugo entrou com a movimentação, não teve essa força, né? Então precisa de ter essas peças aí. Imagina o Goiás tendo que trazer, realmente procurando e tentando achar, é difícil, porque tá escasso no mercado esse 10, e também esse homem referência, esse 9, esse fazedor de gols, porque até agora o Arthur Kaique não conseguiu. Estão falando do Anselmo Ramon, né? Mas ainda não fechou. E o valor do Anselmo Ramon, se o Goiás for pagar aqueles 6 milhões pela multa lá, que é o valor da multa eu não pagaria Ramon, nada. Eu acho também eu pagaria o salário dele, pagaria muito bem. Arriscado você pagar um valor como esse. Em relação à evolução, eu imagino que a gente vai ver um confronto mais complicado para o Goiás na próxima rodada diante do Operário. Esse próprio jogo da Copa Verde também lá em Belém diante do Paysandu vai dar uma amostra melhor pra gente, do que a gente pode esperar do Goiás, do Mancini, né? Quais são realmente as verdadeiras evoluções, porque vai pegar times mais qualificados do que a equipe do Amazonas.